neste bloco nós vamos falar sobre esporte e nutrição. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Caio Victor, que é nutricionista. Seja bem-vindo ao Viva Saúde. Como é que se dá essa questão, a importância da nutrição para quem pratica esporte? Bem, a gente fala em nutrição, né, nutrição esportiva, que é uma área recente na nutrição, né? Então a gente vê aí desde 2010, 2005, o pessoal vem estudando muito. Basicamente a gente fala que a dieta, a nutrição, né, os nutrientes, os alimentos, eles têm um efeito complementar à prática do exercício. Então a gente vê que o exercício ele promove diversos benefícios, né? Ele aumenta a força, ele promove emagrecimento, ele tem um efeito ansiolítico, né, que melhora o humor, melhora a qualidade do sono. E a dieta, com os nutrientes certos, nas quantidades certas, ela vem a potencializar esses efeitos, né? Então, indivíduos que têm uma boa dieta, uma dieta adequada e fazem exercício, eles dormem melhor, eles são mais calmos, né? Não se estressam tanto com diversos fatores ambientais, eles tendem a ter menos gordura corporal, enfim. Então, a gente vê muito esse efeito complementar entre dieta, né, intervenções dietéticas, nutrientes e a prática do exercício. Há uma ideia de que, né, o esporte ou o exercício, aquela história de queimar as calorias e perder peso, mas na dieta uma coisa complementa a outra, é o contrário. Isso. Na verdade, diversos trabalhos mostram, a gente vê muito na prática, né, que o exercício físico, a gente pratica exercício, não é unicamente para queimar calorias, né? Então, a prática do exercício se dá principalmente pelas adaptações, né? Então, muitos indivíduos têm uma certa dificuldade, por exemplo, em queimar gordura. Isso tem uma etiologia genética, mas principalmente ambiental. O que faz emagrecer, na verdade, é a dieta, né? A gente fazer uma certa restrição calórica, que a gente chama, que é basicamente comer menos calorias do que você ingere. O exercício, para promover isso, é mais complicado, porque você tem que ter uma certa disciplina diária, e nem todo mundo consegue isso. Então, a gente fala que a prática do exercício físico, ele promove essas adaptações, dentre as quais está, por exemplo, usar mais gordura como energia. Então, indivíduos que fazem exercício, eles conseguem usar naturalmente mais gordura que está estocada no seu corpo como fonte energética, né? E aí, existem alguns alimentos, né, alguns nutrientes, algumas estratégias que a gente pode estar potencializando esse uso de gordura como energia, e aí fazer o indivíduo emagrecer. Então, quando a gente fala na dieta e no exercício associados, a gente fala em estar promovendo uma adaptação ótima ao processo de emagrecimento e, o mais importante, que se mantenha a médio e longo prazo. Coisa que não aconteceria com só um ou outro, ou seja, só com dieta ou só com exercício. Doutor Caio, quando chega o seu paciente, você vai perceber a necessidade dele, que esporte ele pratica, tudo isso vai definir, então, que dieta ele vai ter, que acompanhamento ele vai ter. Com certeza. Então, se você, nos cursos que eu ministro, né, nas aulas e aqui na prática clínica, você vê, por exemplo, atletas, triatletas, maratonistas, que é aquele indivíduo que corre 42 quilômetros, e a gente vê o praticante que é levantador de peso, né, o famoso LPO. Então, são perfis de pessoas totalmente diferentes, né, onde a modalidade esportiva exige combustíveis diferentes, né, e também promove adaptações diferentes. Então, a dieta para um praticante de LPO, né, o levantador de peso, vai ser totalmente diferente do que de um maratonista, que vai ser totalmente diferente de um jogador de basquete, de um jogador de futebol. Então, quando tu vê nutrição esportiva, a gente vê algo muito específico, né, que depende da modalidade e do próprio atleta. Porque se eu pegar um corredor inicial, né, iniciante, que treina 2, 3, 4 meses, ele vai ser diferente de um indivíduo que treina há 5, 6 anos, né? E a gente observa muito isso, né? A literatura demonstra isso, a gente observa na prática. Algumas estratégias dietéticas que servem para o iniciante não servem para o atleta profissional, por exemplo, muito por essas adaptações. Então a gente vê diferenças entre modalidades e entre indivíduos que praticam a mesma modalidade, só que com níveis de treinamento diferentes. Então a gente vê uma questão muito específica, muito individual de dieta para quem faz exercício, né? Também dependendo do seu nível de condicionamento. No bloco anterior a gente falou com a doutora Juliana, que falou sobre a questão do mapeamento genético e da nutrigenética, e isso também se aplica a um trabalho seu com os atletas? Com certeza. Especificamente isso, o aspecto genético, você investigar o aspecto genético do indivíduo, ele se aplica especialmente quando aquele indivíduo não se torna mais responsivo a determinadas estratégias. Então, por exemplo, é muito comum você ver um paciente vindo de outros profissionais que
inicialmente, na dieta que foi prescrita, ele responde, só que quando começa a ficar mais difícil alcançar os resultados que ele quer, você começa a entender alguns aspectos que a literatura lhe ajuda a entender. Então, uma forma de você identificar o porquê que algum paciente, por exemplo, responde a determinada intervenção dietética, ou responde a um determinado suplemento, ou algum fitoterápico, o fato de você fazer o mapeamento genético, você identifica, né, os prováveis porquês dessa coisa clínica, né, desse desfecho clínico que está sendo ausente ou não, e aí pode promover uma prescrição mais especializada, mais específica, né? Então, totalmente, o aspecto genético ele pode contribuir muito para a sua prescrição dietética. A questão da estética também influi esse acompanhamento nutricional? Sim, né? Quando a gente fala no nível que faz exercício, né? Principalmente mulheres, né? A importância que se dá ao aspecto estético é enorme. Então, ninguém quer ficar, por exemplo, nenhum atleta quer ficar muito bom, mas abrir mão da estética, né? Então, quando tu falas em estética, primeiro que é muito subjetivo, né? Mas tu falas em estética, tem um reflexo muito grande na saúde, né? Então, o fato de o indivíduo estar bem, aparentemente, isso demonstra também que ele está saudável, né? E quando tu falas em esporte, a gente também leva isso em conta, né? Não só na parte de nutrição clínica, mas também esportiva. Interessante. Aquela questão de um corpo mais modelado, mais desenhado, e com mais massa muscular e mais saúde, qualidade de vida. Isso, perfeito, perfeito. Me diz uma coisa, que tipo de conselho você é mais frequente em dar para quem está chegando para você, que faz prática de esporte? O primeiro conselho, né, isso a gente fala porque a mídia, né, influencia muito negativamente nesse aspecto, é a gente achar que para quem faz exercício, você tem que suplementar. Há muita desinformação. Isso. E muita gente acha que existe o melhor alimento, né? Aquele alimento ou aquele suplemento que vai me fazer emagrecer, ou que vai me fazer ganhar massa muscular, ou que vai me tornar mais rápido. Então, o primeiro engano é esse. A gente pensa que existe um alimento que seja o melhor alimento ou que vai fazer algum efeito benéfico. Quando, na verdade, não. O que a gente mais observa, basicamente, é que o que eu aconselho é, primeiro, ter paciência, que dê tempo ao tempo, e segundo, é dieta. É dieta como um todo. Você pode usar o melhor suplemento, o suplemento mais caro, pode prescrever uma formulação magistral muito cara, com cheio de componentes, mas se você não controlar a dieta, né, não ter uma dieta adequada do ponto de vista de nutrientes, perfil de quantidades, a médio e longo prazo isso não vai funcionar. Então, o conselho primordial seria esse, seria você melhorar realmente a qualidade da dieta e dar tempo ao tempo, né? Muito bom. Queria agradecer a sua entrevista. Então, quem agradecer sou eu. E no bloco a seguir nós vamos falar sobre nutrição materno-infantil. É um assunto interessante e você não sai daí, porque a gente volta daqui a pouquinho.